Um pai bilionário viu uma faxineira chorando na chuva. O que ele fez foi inacreditável. A chuva batia no para-brisa com força. Rowan Mitchell ajustou o limpador, mas a água continuava embaçando a visão. As ruas estavam quase vazias. Apenas alguns carros passavam devagar pelas avenidas molhadas. O barulho da tempestade preenchia o silêncio do final de tarde. No banco de trás, Emily brincava com um ursinho de pelúcia, seus cabelos loiros e bagunçados caindo sobre os ombros. Ela tinha 4 anos e olhos azuis claros, grandes e inocentes, que sempre notavam coisas que os adultos ignoravam. Seu uniforme escolar ainda estava impecável, mesmo depois de um dia inteiro na escola. "Papai, por que está chovendo tanto?" perguntou, colando o rosto na janela embaçada. "Às vezes acontece", Rowan respondeu, concentrado na estrada. "Vamos chegar logo em casa." O trânsito estava lento. Rowan tamborilou os dedos no volante, pensando no dia que tinha pela frente no escritório. Sempre havia algo urgente, sempre uma reunião importante. A vida de um empresário não parava, nem mesmo quando chovia. Ele suspirou, cansado de mais um dia corrido. Emily continuou olhando pela janela. As luzes da cidade refletiam na água, criando um espetáculo colorido que a fascinava. Ela gostava de viagens de carro com o pai, mesmo quando ele ficava em silêncio pensativo. "Papai, tem alguém ali." Rowan olhou pelo retrovisor. Emily apontava para algo do lado direito da rua. "O que você viu?" "Uma mulher. Ela está sentada na chuva." Rowan diminuiu a velocidade e olhou na direção que a filha indicava. Havia uma parada de ônibus alguns metros à frente, mas não era isso que Emily estava vendo. Na calçada, debaixo de um poste de luz que piscava intermitente, uma mulher estava sentada no meio-fio molhado. Seus cabelos loiros estavam grudados no rosto pela chuva e ela abraçava uma mala pequena e desgastada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Seus ombros tremiam, mas não parecia ser apenas do frio. "Papai, para o carro", Emily disse, com a voz séria de criança preocupada. "Emily, não podemos parar para qualquer pessoa na rua." "Mas ela está chorando." Rowan parou no sinal vermelho e aproveitou para olhar melhor. A mulher usava um uniforme azul escuro, todo amarrotado e encharcado. Um crachá pendia do peito, balançando com o vento. Ela não parecia estar esperando nada, apenas sentada ali, deixando a chuva cair sobre ela. "Ela precisa de ajuda", Emily insistiu. O sinal abriu, mas Rowan não acelerou. Outros carros buzinaram e passaram por ele. Emily tinha razão. Não era normal alguém ficar sentado na chuva daquele jeito. "Está bem", ele suspirou, ligando o pisca-alerta. Rowan estacionou perto da mulher e abriu a janela. A chuva entrou no carro imediatamente. "Com licença, você está bem?" A mulher levantou o rosto devagar, como se o movimento doesse. Seus olhos verdes claros estavam vermelhos e inchados, e não era possível saber se eram lágrimas ou chuva escorrendo pelas bochechas pálidas. Ela olhou para Rowan com surpresa genuína, como se tivesse esquecido que outras pessoas existiam no mundo. Por um momento, pareceu não reconhecer que alguém estava falando com ela. Ela começou, mas a voz saiu rouca. Rowan desligou o motor e saiu do carro. A chuva o atingiu na mesma hora, molhando sua camisa em segundos. Ele se aproximou da mulher, mantendo distância respeitosa. "Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar?" Ela limpou o rosto com as costas da mão, um gesto inútil debaixo da chuva. "Fui demitida", disse quase sem voz. "Hoje mesmo. Não tenho aonde ir." Rowan olhou o crachá molhado. Sarah Brooks, Housekeeping, Grand Plaza Hotel. O uniforme estava impecável, apesar de encharcado. Ela parecia ter cuidado bem das roupas de trabalho, mesmo depois de perder o emprego. "Você mora longe daqui?" Sarah balançou a cabeça lentamente, um gesto de derrota total. "Morava no hotel, quarto de funcionária no subsolo. Eles me deram 1 hora para pegar minhas coisas e sair." Ela apertou a mala contra o peito com mais força. Rowan imaginou que ali dentro estava tudo o que ela possuía no mundo. Algumas roupas, talvez uma foto, objetos que cabiam em uma mala pequena
e representavam uma vida inteira. Do carro, Emily observava tudo com atenção. Ela havia abaixado o vidro e conseguia ouvir parte da conversa. "Papai", ela gritou, "convida ela para ir com a gente." Rowan se virou para a filha, surpreso. Emily tinha o rosto colado na janela, os olhos azuis cheios de determinação. Sarah também olhou para a menina. Por um instante, algo mudou em sua expressão. Era como se ela tivesse esquecido que crianças existiam. Rowan passou a mão pelos cabelos molhados, pensando rapidamente. Levar uma estranha para casa não era exatamente o que ele planejava fazer naquela noite. Mas havia algo na situação toda que o incomodava. Ninguém deveria ficar sentado na chuva sem ter para onde ir. "Venha conosco", disse sem pensar muito. Sarah piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. "Como?" "Você não pode ficar aqui na chuva. Venha conosco. Pelo menos até parar de chover. Eu não posso aceitar isso. O senhor nem me conhece." "E daí?" Emily gritou do carro. "A gente pode conhecer você agora." Rowan sorriu da lógica simples da filha. "Ela tem razão. Não vamos deixar você aqui molhando. Vamos." Sarah olhou para ele, depois para Emily, depois para a mala em seus braços. Havia desconfiança em seus olhos, mas também algo que parecia esperança. "Por que vocês fariam isso?" Rowan encolheu os ombros. "Porque é a coisa certa a fazer." A chuva continuava caindo, cada vez mais forte. Sarah levantou devagar, as pernas trêmulas depois de ficar tanto tempo sentada no chão molhado. Ela segurou a mala com cuidado e deu alguns passos em direção ao carro. "Tem certeza?" perguntou, uma última vez. "Tenho", Rowan respondeu, abrindo a porta traseira. Sarah entrou no carro, encharcada e tremendo. Emily imediatamente tirou sua jaqueta rosa e ofereceu para ela. "Para você não ficar com frio", disse a menina. Sarah aceitou a jaqueta e colocou sobre os ombros. Pela primeira vez, um sorriso pequeno apareceu em seu rosto. "Obrigada", sussurrou. Rowan voltou para o banco do motorista, todo molhado também. Ligou o aquecedor e olhou pelo retrovisor. Sarah estava sentada imóvel, ainda abraçando a mala, como se não conseguisse acreditar que estava seca e segura. "Como você se chama?" Emily perguntou. "Sarah." "Sarah Brooks." "Eu sou Emily. E esse é meu papai, Rowan." Sarah acenou com a cabeça, ainda meio em choque. Rowan ligou o motor e voltou para a estrada. No retrovisor, ele via o alívio nos olhos de Sarah. Era como se ela tivesse segurado a respiração por horas e finalmente pudesse respirar de novo. "Para onde vamos?" Sarah perguntou, baixinho. "Para casa", Emily respondeu antes do pai. "Você vai gostar. A gente tem chocolate quente." Sarah fechou os olhos por um momento, como se precisasse se certificar de que aquilo era real. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali, mas dessa vez não eram de desespero. Era como se uma porta que estava fechada há muito tempo tivesse se aberto de repente. A chuva continuava batendo no para-brisa, mas dentro do carro havia algo diferente agora. 3 vidas que alguns minutos antes eram completamente separadas, estavam agora conectadas por um simples ato de bondade. O ar parecia mais leve, apesar da tempestade lá fora. Rowan dirigiu em silêncio, mas sua mente não estava mais nos compromissos do dia seguinte. Ele pensava na mulher no banco de trás, em como a vida podia mudar de uma hora para outra, e em como sua filha de 4 anos tinha ensinado uma lição que ele quase havia esquecido. Emily continuava observando Sarah pelo canto do olho, com a curiosidade natural das crianças. Às vezes, fazer a coisa certa era mais simples do que parecia, e às vezes, uma noite chuvosa podia mudar tudo. Sarah acordou antes do sol nascer. O sofá da sala era confortável, muito melhor que a chuva da noite anterior, mas ela não conseguia relaxar completamente. Havia dormido com a roupa ainda úmida, segurando a mala contra o peito como se fosse um escudo. Seus músculos estavam tensos, e ela sentia como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. A casa estava em silêncio absoluto. Pela janela,
ela podia ver que havia parado de chover. As primeiras luzes da manhã entravam timidamente pela cortina entreaberta, criando listras douradas no chão de madeira. O ar ainda carregava o cheiro úmido da tempestade da noite anterior. Sarah se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Dobrou o cobertor que Rowan havia dado na noite anterior e deixou as almofadas arrumadas no sofá. Era o mínimo que podia fazer. Ela esticou o corpo, sentindo as articulações protestarem depois de uma noite em posição estranha. Ela andou pela casa com cuidado, observando tudo ao redor. Era um lar bonito, com móveis de qualidade e decoração neutra. Mas havia algo que a incomodava. Não era sujeira. Estava tudo limpo e organizado. Era mais uma sensação de abandono emocional, como se a casa funcionasse apenas por obrigação, não por amor. A cozinha era ampla e bem equipada, com bancadas de granito e eletrodomésticos modernos. Sarah abriu algumas gavetas e armários, tentando se familiarizar com o espaço. Encontrou café em grãos de boa qualidade, pão que parecia ter alguns dias, ovos frescos na geladeira. Ingredientes básicos para um café da manhã decente, mas ela podia fazer algo especial com eles. Ela começou a trabalhar em silêncio, com os movimentos precisos de quem já havia feito aquilo 1000 vezes. Primeiro, preparou o café, medindo a quantidade certa de pó e água com cuidado. O aroma começou a se espalhar pela cozinha imediatamente. Um cheiro rico e acolhedor que transformou o ambiente frio em algo mais caloroso e convidativo. Enquanto o café passava, Sarah examinou o pão. Estava um pouco ressecado, mas nada que não pudesse ser resolvido. Ela cortou fatias uniformes e as colocou na torradeira. Na geladeira, encontrou manteiga, geleia e alguns temperos. Sarah quebrou 3 ovos em uma tigela, observando as gemas douradas perfeitamente intactas. Bateu com cuidado, incorporando ar à mistura, e temperou com sal e pimenta na medida exata. Acendeu o fogão e esquentou uma frigideira com um pouco de óleo, esperando a temperatura ideal. O som dos ovos fritando se juntou ao borbulhar do café, criando uma sinfonia matinal que ecoava pela casa silenciosa. Ela se movimentava pela cozinha com eficiência natural e graça, como se soubesse exatamente onde tudo deveria estar. Cada gesto era calculado. Cada movimento tinha propósito e intenção. Era evidente que Sarah sabia cozinhar, e cozinhar bem. Havia uma elegância em seus movimentos que contrastava com a situação precária da noite anterior. O cheiro se intensificou, preenchendo não apenas a cozinha, mas toda a casa. Era um aroma que falava de lares felizes, de manhãs tranquilas, de famílias reunidas ao redor da mesa. Sarah sorriu pela primeira vez desde que havia entrado naquele carro na chuva. Ela encontrou uma toalha limpa em um dos armários e a estendeu sobre a mesa. Não era nada elaborado, apenas uma toalha azul clara, mas transformou a mesa de imediato. Procurou por pratos e talheres, arrumando 3 lugares com cuidado. No quintal, através da porta da cozinha, Sarah viu algumas flores selvagens crescendo sem cuidado. Saiu rapidamente e colheu um pequeno buquê. Nada fancy, apenas flores amarelas e brancas que traziam cor e vida. Colocou-as em um copo de água no centro da mesa. Sarah estava terminando de arrumar os ovos nos pratos quando ouviu passos descendo a escada. Ela se virou, nervosa. E se Rowan se arrependesse? E se ele quisesse que ela fosse embora logo pela manhã? Mas quem apareceu primeiro foi Emily, ainda de pijama rosa com estampa de unicórnios, com os cabelos loiros e bagunçados, formando pequenos tufos rebeldes e os olhos azuis claros, grandes e inocentes ainda sonolentos. A menina parou na porta da cozinha, piscando várias vezes como uma corujinha, como se não acreditasse no que via. Ela esfregou os olhos com as costas das mãos pequenas. "Uau!", disse ela, arregalando os olhos e abrindo um sorriso que iluminou o rosto. "Que cheiro bom! Parece restaurante." Sarah sorriu, sentindo um alívio enorme e um calor no peito que não sentia há muito tempo. "Bom dia, Emily. Preparei café da manhã, espero que você goste. Dormi bem?" "Dormi sim", Emily respondeu, ainda admirando a transformação.
Sonhei com anjos na chuva. Emily entrou na cozinha descalça e girou em volta da mesa, admirando cada detalhe com a atenção que só as crianças conseguem dar às pequenas coisas. Que bonito, está tudo diferente. E tem flores. De onde vieram? Achei no quintal. Espero que seu pai não se importe. Elas estavam meio abandonadas, como eu ontem. Ele vai adorar, Emily disse, subindo na cadeira com a agilidade natural das crianças. A gente nunca tem flores na mesa, nem café que cheira assim. Sarah serviu uma xícara pequena de café com bastante leite para Emily e colocou o prato com ovos e torrada na frente dela. A menina deu a primeira garfada e seus olhos se iluminaram. Está delicioso. Como você aprendeu a cozinhar assim? Minha mãe me ensinou quando eu era pequena, Sarah respondeu, sentando-se ao lado de Emily. Ela dizia que comida feita com carinho tem gosto diferente. É verdade. Eu sinto o carinho, Emily disse, séria como só crianças sabem ser. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. Sarah observava Emily, notando como a menina tinha boas maneiras, mas também uma espontaneidade adorável. Era evidente que Rowan a havia educado bem. Você tem filhos? Emily perguntou de repente, com a franqueza típica das crianças. Sarah engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Era uma pergunta inocente, mas que tocava em feridas profundas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Não, não tenho. Por quê? Você seria uma mãe muito boa. Faz café gostoso e é bonita. Às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja. Sarah respondeu com cuidado, escolhendo as palavras. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Emily acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente a complexidade da vida adulta, mesmo aos 4 anos. Meu papai diz que minha mãe foi para o céu quando eu era bebê. Eu não lembro dela, mas o papai diz que ela era muito bonita, tinha cabelo igual ao meu e que cantava para mim antes de dormir. Você canta? Sarah sentiu o coração apertar. Então era isso. Rowan criava Emily sozinho. Tenho certeza de que ela era maravilhosa, disse Sarah, suavemente. Você é bonita também, Emily disse, mastigando a torrada. E sabe cozinhar. Papai não sabe cozinhar muito bem. A gente sempre come a mesma coisa. Sarah riu. Talvez eu possa ensinar algumas receitas para ele. Sério? Isso seria incrível. Os passos na escada ficaram mais audíveis. Rowan estava descendo. Sarah se levantou rapidamente, nervosa de novo. Rowan apareceu na porta da cozinha usando uma camisa social e gravata, claramente se preparando para mais um dia de trabalho. Ele parou abruptamente quando viu a cena. A mesa arrumada, as flores, o cheiro de café fresco, sua filha sorrindo enquanto tomava café da manhã de verdade. Bom dia, disse ele, ainda processando a transformação. Bom dia, Sr. Mitchell, Sarah respondeu, formal. Preparei café da manhã, espero que não se importe. Encontrei os ingredientes na cozinha. Rowan olhou ao redor, claramente impressionado. A mesma cozinha de sempre parecia completamente diferente. Havia vida ali, calor humano que ele não sentia há muito tempo. Claro que não me importo, disse ele, sentando-se na terceira cadeira. Na verdade, não lembro da última vez que tomei café da manhã em casa. Sarah serviu café para ele e colocou um prato com ovos e torrada à sua frente. Rowan deu a primeira garfada e fechou os olhos, saboreando. Está excelente, disse, sincero. Você cozinha profissionalmente? Não mais, Sarah respondeu, baixando os olhos. Mas sempre gostei de cozinhar. Papai, a Sarah disse que pode ensinar receitas para você. Emily interrompeu animada. Rowan sorriu para a filha, depois para Sarah. Seria uma honra aprender. Eles continuaram comendo, e gradualmente a conversa fluiu mais naturalmente. Emily contava sobre a escola. Rowan mencionava algumas coisas sobre o trabalho, e Sarah ouvia tudo com atenção genuína. Posso ajudar a lavar a louça? Emily perguntou quando terminou de comer. Claro, Sarah respondeu. Você pode secar os pratos. Rowan terminou seu café e olhou o relógio. Ele sempre saía cedo para o escritório,
mas estava relutante em deixar aquela atmosfera calorosa. Preciso ir para o trabalho, disse, levantando-se. Sarah, você... há alguma coisa que precise hoje? Algum lugar onde precise ir? A pergunta ficou no ar. Os três sabiam que Sarah não tinha lugar nenhum para ir. Posso cuidar da casa, ela disse, baixinho. Limpar, organizar, é o mínimo que posso fazer depois da gentileza de vocês. Você não precisa trabalhar para ficar aqui, Rowan disse, firme. Eu quero fazer alguma coisa. Por favor. Rowan olhou para Emily, que acenou vigorosamente. Ela pode ficar, né, papai? E cozinhar mais vezes? Rowan riu. Claro que pode ficar, pelo tempo que quiser. Depois que Rowan saiu para o trabalho, Sarah e Emily ficaram sozinhas na cozinha. A menina ajudou a lavar a louça, conversando sem parar sobre tudo e nada. Quer me ajudar a arrumar a casa? Sarah perguntou. Sim, vou ser sua assistente. Elas começaram pela sala. Sarah notou que, apesar de limpa, a casa não tinha vida. As almofadas estavam todas alinhadas perfeitamente, mas sem personalidade. Não havia objetos pessoais espalhados, nenhuma bagunça que indicasse que pessoas realmente viviam ali. Sarah começou a rearranjar as almofadas, misturando cores e texturas. Emily a observava com fascínio. Por que você está fazendo isso? Para ficar mais aconchegante, Sarah explicou. Uma casa precisa parecer que pessoas felizes moram nela. Elas moveram alguns móveis, criando espaços mais íntimos. Sarah encontrou alguns livros espalhados e os organizou de forma mais natural. Emily trouxe alguns de seus desenhos da escola e Sarah os colocou na geladeira com ímãs. No final da manhã, a casa estava transformada. Não era uma mudança drástica, mas havia algo diferente no ar. A casa respirava. Emily se jogou no sofá, admirando o trabalho. Está muito melhor assim, disse ela. Parece que a casa está feliz. Sarah sorriu, sentando-se ao lado dela. As casas ficam felizes quando as pessoas que moram nelas são felizes. Você acha que meu papai vai gostar? Tenho certeza que sim. Quando Rowan chegou em casa naquela noite, carregando a pasta de trabalho e com o cansaço típico de um dia cheio de reuniões, ele parou na porta da sala e ficou em silêncio por um longo momento. A casa estava exatamente igual em termos físicos, mas completamente diferente em essência. Havia algo intangível no ar, uma sensação de lar que ele não sentia há anos. Era como se a casa tivesse ganhado alma. Emily correu até ele com energia contagiante, os olhos brilhando de animação. Papai, viu como ficou bonita? A Sarah e eu arrumamos tudo. E ela sabe fazer ovos diferentes, e as flores ficaram lindas na mesa, e a casa está feliz. Rowan olhou ao redor mais uma vez, observando cada pequena mudança com atenção. As almofadas desarrumadas de propósito, a luz mais suave, os pequenos objetos reposicionados. Depois seus olhos se voltaram para Sarah, que estava na cozinha secando as mãos em um pano de prato, observando sua reação com uma mistura de esperança e ansiedade no olhar. Está perfeito, disse ele, e sua voz carregava uma emoção que ele não esperava sentir. Realmente perfeito. Pela primeira vez em muito tempo, Rowan Mitchell estava chegando em casa de verdade, não apenas retornando para um lugar onde dormia. Uma semana havia passado desde a noite da chuva. A rotina da casa havia mudado completamente, e Sarah se sentia cada vez mais parte daquela família pequena e acolhedora. Era quinta-feira de tarde quando Emily chegou da escola com os olhos brilhando de empolgação. Sarah, hoje é dia de fazer cookies na escola, mas a professora disse que a gente pode fazer em casa também. Você sabe fazer cookies? Sarah estava dobrando roupas na sala, mas parou imediatamente quando viu a animação da menina. Claro que sei. Quer fazer agora? Sim! Emily gritou, largando a mochila no chão e correndo para a cozinha. Sarah riu da energia contagiante da garota. Nos últimos dias, Emily havia se tornado sua sombra, seguindo-a por toda a casa, fazendo perguntas sobre tudo e oferecendo ajuda em cada tarefa. Na cozinha, Sarah abriu os armários, verificando os ingredientes disponíveis. Vamos ver. Temos farinha, açúcar, ovos, manteiga.
perfeito para cookies de chocolate. Você gosta de chocolate? Amo chocolate, Emily respondeu, subindo em uma cadeira para ficar na altura da bancada. Posso quebrar os ovos? Pode sim, mas com cuidado. Sarah ensinou Emily a quebrar os ovos sem deixar pedaços da casca caírem na mistura. A menina se concentrava intensamente, com a língua para fora, determinada a fazer tudo perfeito. Assim está bom? Perguntou, orgulhosa do resultado. Está perfeito. Agora vamos misturar tudo. Elas trabalhavam lado a lado, Emily mexendo a massa, enquanto Sarah ia adicionando os ingredientes na quantidade certa. A cozinha ficou cheia de farinha e risos quando Emily tentou jogar o chocolate em gotas na tigela e metade caiu na bancada. Ops, disse ela, rindo. O chocolate fugiu. Não tem problema, a gente limpa depois, Sarah respondeu, ajudando a recolher as gotinhas fugitivas. Enquanto os cookies assavam no forno, elas decidiram arrumar a sala. Emily estava cheia de energia e queria ajudar em tudo. Sarah, você sempre morou sozinha? Perguntou a menina, ajudando a dobrar um cobertor. Morei, sim, por bastante tempo. Não era triste? Sarah pensou na pergunta por um momento. Havia sido triste, sim, mas ela havia se acostumado com a solidão. Às vezes... Mas agora estou aqui com vocês, e isso me deixa muito feliz. Eu também fico feliz, Emily disse, abraçando o cobertor. Você faz a casa ficar mais alegre, igual quando eu coloco purpurina nos meus desenhos. Sarah sorriu da comparação adorável. Você me faz feliz também, Emily. Muito feliz. Elas continuaram arrumando. Emily contando histórias da escola, dos colegas, da professora, que sempre elogiava seus desenhos. Sarah ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas e rindo das pequenas aventuras infantis. Sarah, posso te contar um segredo? Emily sussurrou, mesmo estando sozinhas na sala. Claro, eu sempre quis ter uma irmã mais velha. Alguém que soubesse fazer cookies e arrumar cabelo e coisas de menina. O papai tenta, mas ele não é muito bom nessas coisas. Sarah sentiu o coração apertar de emoção. Seu pai faz o melhor que pode, e ele te ama muito. Eu sei, mas é gostoso ter você aqui também. É como se nossa família ficasse mais completa. Quando Rowan chegou em casa naquela noite, foi recebido pelo cheiro de cookies frescos e pelo som de risadas vindas da cozinha. Nos últimos dias, ele havia começado a sair mais cedo do escritório. Não por obrigação, mas porque queria estar em casa. Queria participar desses momentos que Sarah e Emily criavam juntas. Papai. Emily correu até ele, segurando um prato com cookies ainda mornos. A gente fez cookies. Experimenta. Rowan mordeu um dos cookies e fechou os olhos, saboreando. Está delicioso. Vocês duas são ótimas cozinheiras. A Sarah me ensinou. Ela sabe fazer um monte de coisas gostosas. Rowan olhou para Sarah, que estava na cozinha terminando de limpar a bagunça da tarde. Obrigado, disse ele. Por tudo isso, por tornar nossa casa um lar de verdade. Sarah corou ligeiramente. Eu que agradeço. Vocês me deram uma nova chance de vida. Eles jantaram juntos na mesa da cozinha, uma tradição que havia começado naturalmente. Rowan contou sobre o trabalho. Sarah falou sobre as aventuras do dia com Emily, e a menina completava as histórias com seus próprios detalhes coloridos. Sarah, você já viajou para lugares legais? Emily perguntou, mordiscando um cookie de sobremesa. Já, alguns. Morei em cidades diferentes, conheci pessoas interessantes. Conta uma história de viagem, Rowan pediu, genuinamente interessado. Sarah pensou por um momento. Uma vez, eu estava em uma cidade pequena no interior e me perdi tentando encontrar uma farmácia. Acabei indo parar em uma festa de aniversário de uma senhora de 90 anos. Ela me viu perdida na rua e me convidou para entrar. E você foi? Emily perguntou, de olhos arregalados. Fui, e foi uma das melhores festas da minha vida. A aniversariante me adotou como neta temporária e me fez dançar com todos os senhores da festa. Rowan riu. Você dança bem? Terrível, Sarah confessou, rindo também. Pisoteei o pé de pelo menos 3 pessoas.
Ensina a gente a dançar? Emily exclamou. Tem certeza? Lembra que eu disse que sou terrível? Não importa. Vai ser divertido. Depois do jantar, eles foram para a sala. Sarah colocou uma música suave no rádio e tentou ensinar alguns passos básicos para Emily. A menina girava e pulava, inventando seus próprios movimentos, enquanto Rowan observava do sofá sorrindo. Agora você, papai, Emily disse, puxando o pai pela mão. Ah, sim, não sei. Rowan hesitou. Vamos. Sarah o encorajou. É só para nos divertirmos. Rowan se levantou, um pouco sem jeito. Sarah lhe mostrou passos simples, e eles dançaram devagar na sala, com Emily batendo palmas e dando instruções dramáticas. Papai, você está pisando no pé da Sarah. Ela riu. Agora entendo por que você pisoteou o pé daqueles senhores. Rowan disse para Sarah, fazendo-a rir. Eles continuaram dançando, rindo dos passos errados e dos tropeços. Era bobagem, mas havia algo mágico naquele momento. 3 pessoas que mal se conheciam há uma semana, criando memórias que pareciam ter sempre existido. Quando a música terminou, eles se sentaram no sofá ainda rindo. Obrigada, Sarah disse, olhando para os dois. Faz muito tempo que eu não me divirto assim. A gente que agradece, Rowan respondeu. Você trouxe alegria para esta casa. Uma alegria que eu nem sabia que estava faltando. Emily se acomodou entre os dois no sofá, bocejando. Podemos fazer cookies de novo amanhã? Perguntou, sonolenta. Claro, Sarah respondeu, alisando os cabelos da menina. Podemos fazer qualquer coisa que você quiser. E vamos dançar de novo, se seu pai não quebrar o pé de ninguém. Sarah brincou. Rowan fingiu indignação. Ei, eu melhorei muito nos últimos 10 minutos. Eles ficaram conversando até Emily adormecer no sofá. Rowan a carregou para o quarto, e quando voltou, encontrou Sarah arrumando os pratos do jantar. Deixa que eu faço isso, ele disse. Não precisa. Eu gosto de ajudar. Eles lavaram a louça juntos, em um silêncio confortável. Havia uma intimidade natural naquele momento, como se fossem uma família de verdade há anos. Ai, Sarah, Rowan disse, secando um prato. Eu quero que você saiba que... Bem, que pode ficar aqui o tempo que quiser. Para sempre, se desejar. Esta é sua casa agora. Sarah parou de lavar o último copo e olhou para ele. Obrigada, Rowan. Isso significa mais para mim do que você imagina. Você fez mais por nós em uma semana do que... Ele parou procurando as palavras certas. Você nos trouxe de volta à vida. Emily está mais feliz, eu estou mais feliz. A casa está viva de novo. Sarah sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Vocês me salvaram naquela noite. Literalmente me salvaram. E agora vocês estão me dando a chance de ser parte de uma família de novo. Eles terminaram de limpar a cozinha, e Sarah foi para seu quarto improvisado na sala. Mas antes de se deitar, ficou observando a casa silenciosa. Havia fotografias de Emily espalhadas, desenhos da escola colados na geladeira, brinquedos organizados com carinho. Era um lar de verdade agora, e ela fazia parte dele. Pela primeira vez em muito tempo, Sarah Brooks dormiu sem abraçar a mala. Ela finalmente tinha um lugar onde pertencia. 2 semanas haviam se passado, e a rotina da casa Mitchell havia se transformado completamente. Sarah acordava cedo, preparava café, organizava a casa e cuidava de Emily quando a menina voltava da escola. Rowan chegava do trabalho mais cedo, jantava em casa e participava das conversas que se estendiam pela noite. Era uma terça-feira chuvosa, quando tudo mudou. Emily havia acabado de subir para o banho depois do jantar, e Rowan e Sarah ficaram na cozinha lavando a louça. Havia se tornado uma tradição silenciosa entre eles. Ela lavava, ele secava e conversavam sobre o dia. Emily está feliz, Rowan comentou, secando um prato com cuidado. Mais feliz do que eu havia há muito tempo. Ela é uma menina especial, Sarah respondeu, esfregando uma panela. Inteligente, carinhosa. Você fez um trabalho incrível criando ela sozinho. Rowan sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Às vezes eu me pergunto se consegui dar tudo o que ela precisava. Se ela não sentiu falta de, bem,
de coisas que eu não sabia como dar. Ela tem muito amor. Isso é o mais importante. Eles continuaram em silêncio por alguns minutos. Apenas o som da água corrente e o barulho dos pratos se chocando suavemente. Sarah, Rowan disse, hesitando, posso fazer uma pergunta? Você não precisa responder se não quiser. Sarah pausou, uma xícara nas mãos. Claro, você sempre trabalhou em limpeza. É que, bem, você tem um jeito diferente, organizado, eficiente, como se tivesse experiência em outras áreas. Sarah continuou lavando a xícara, pensando na resposta. Havia chegado o momento que ela sabia que eventualmente viria. Rowan merecia saber a verdade. Não, disse ela, simplesmente. Não sempre. Rowan esperou, percebendo que havia mais para ouvir. Sarah enxagou a xícara e a colocou no escorredor. Então se virou para ele, apoiando-se na pia. Antes de trabalhar no hotel, eu tinha uma vida muito diferente. Era consultora de logística e gestão empresarial. Rowan parou de secar o prato, surpreso. Consultora? Sim. Tinha meu próprio escritório, uma equipe pequena, mas competente, clientes importantes. Ajudava empresas a otimizar processos, reduzir custos, melhorar eficiência operacional. Ela falou de forma calma, sem drama, como se estivesse contando sobre o tempo. Trabalhei por 8 anos construindo minha reputação. Não era rica, mas tinha uma vida confortável. Um apartamento bonito, um carro bom, viagens ocasionais a trabalho. Rowan colocou o prato no armário e se virou completamente para ela. O que aconteceu? Sarah respirou fundo, mas sua voz permaneceu serena. Eu tinha um sócio, Marcos. Começamos juntos, dividíamos tudo meio a meio. Pelo menos era o que eu pensava. Ela pegou uma toalha e começou a secar as mãos lentamente. Marcos era carismático, convincente. Os clientes adoravam ele. Eu cuidava mais da parte técnica, dos processos, da implementação real das soluções. Funcionávamos bem juntos. E então descobri que ele estava desviando dinheiro dos projetos há 2 anos. Valores que deveriam ir para fornecedores, para a folha de pagamento da equipe, para impostos. Ele criava empresas fantasmas, superfaturava serviços, manipulava contratos. Rowan franziu a testa. Você denunciou? Sarah balançou a cabeça. Tentei, mas Marcos havia se preparado muito bem. Quando confrontei ele, descobri que todos os documentos me colocavam como responsável principal pelos projetos comprometidos. Minha assinatura estava em tudo. Meu nome estava em todas as empresas fantasmas como sócia majoritária. Como isso é possível? Confiança, Sarah disse, com um sorriso amargo. Eu assinava documentos que ele dizia serem contratos de rotina, atualizações contratuais, mudanças de razão social. Nunca imaginei que ele estava me armando uma cilada. Ela apoiou as mãos na pia, olhando pela janela. Quando tudo veio à tona, eu era a única responsável legal. Marcos havia transferido tudo para meu nome e desapareceu. Literalmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que estava saindo do país. Rowan sentiu uma raiva crescendo dentro de si. E você? Eu perdi tudo, Sarah disse, simplesmente. Os clientes processaram a empresa. Como eu era a única sócia visível, toda a responsabilidade civil e criminal caiu sobre mim. Tive que vender o apartamento, o carro, tudo o que possuía para pagar indenizações e advogados. Mas você era inocente. Ser inocente não impediu que meu nome fosse destruído no mercado. Ninguém queria contratar alguém envolvido em escândalo financeiro, mesmo que fosse vítima. As portas se fecharam uma por uma. Sarah se virou para ele, e Rowan viu que seus olhos verdes estavam calmos, sem self-pity. Fiquei 2 anos tentando reconstruir minha carreira. Aceitei trabalhos pequenos, projetos freelance, qualquer coisa para sobreviver. Mas a reputação é tudo nessa área. Uma vez que você perde a confiança, é quase impossível recuperar. E foi aí que você começou a trabalhar em limpeza? Precisava comer, Sarah disse, encolhendo os ombros. O hotel estava contratando e eu precisava de qualquer emprego.
Não era o que eu havia planejado para minha vida, mas era honesto. E depois de tudo que passei, honestidade era o que mais importava. Rowan ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Por que você não me contou isso antes? Porque não queria que você me olhasse com pena. Sarah respondeu direta. Ou que se sentisse obrigado a me ajudar por causa da minha história. Você me trouxe para casa porque era a coisa certa a fazer, não porque eu tinha um diploma universitário. E está certo. Mas Sarah, você é muito mais do que eu imaginava. Sarah sorriu. Não sou mais nem menos do que era na primeira noite. Sou a mesma pessoa que estava sentada na chuva precisando de ajuda. Rowan balançou a cabeça. Não. Você é a pessoa que reconstruiu a vida do zero, que não se deixou quebrar completamente, que manteve a dignidade mesmo perdendo tudo. Todo mundo tem uma história, Rowan. A minha não é mais especial que qualquer outra. Eles ouviram Emily descendo a escada, cantarolando uma música que havia aprendido na escola. Papai, Sarah, venham ver. Eu fiz uma pintura no banho com o shampoo. Rowan e Sarah se entreolharam e riram. A vida continua, Sarah disse, secando as mãos na toalha. Sim, Rowan concordou, mas agora eu entendo melhor quem você realmente é. Eles foram ver a obra de arte de Emily no banheiro, e a conversa séria da cozinha ficou para trás. Mas algo havia mudado entre Rowan e Sarah. Havia uma compreensão nova, um respeito mais profundo. Nos dias que se seguiram, Rowan notou pequenas coisas que não havia percebido antes. A forma como Sarah organizava os documentos da casa, sempre por data e categoria. Como ela sugeria melhorias práticas para a rotina doméstica. A maneira eficiente como ela planejava as compras da semana, otimizando tempo e dinheiro. Sarah, ele disse numa quinta-feira, enquanto ela ajudava Emily com o dever de casa. Posso fazer uma pergunta sobre trabalho? Claro. Tenho uma situação no escritório. Um projeto que está atrasado, acima do orçamento, e não consigo identificar onde está o problema. Sarah levantou os olhos dos cadernos de Emily. Que tipo de projeto? Implementação de um novo sistema de gestão. Deveria ter sido concluído em 3 meses, mas já estamos no 5º mês e nem metade foi feita. Quantas pessoas envolvidas? 12. 3 departamentos. Sarah pensou por um momento. O problema provavelmente está na comunicação entre departamentos ou na definição inicial do escopo. Em projetos assim, geralmente há 2 possibilidades. Ou os objetivos não foram claramente estabelecidos desde o início, ou não existe um fluxo de informação eficiente entre as equipes. Rowan parou de revisar seus e-mails. Continue. Você tem um cronograma detalhado com marcos específicos ou apenas um prazo final? Mais ou menos um prazo final. Aí está o problema, Sarah disse, voltando a ajudar Emily com matemática. Sem marcos intermediários, não há como identificar atrasos até que seja tarde demais. Rowan ficou impressionado com a precisão da análise. Como você faria? Dividiria o projeto em fases menores, cada uma com objetivos claros e mensuráveis. Criaria reuniões semanais de alinhamento entre departamentos. E estabeleceria um sistema de report simples para acompanhar o progresso em tempo real. Papai, Emily interrompeu. Você está falando de trabalho na hora do dever de casa. Desculpa, princesa, Rowan riu, mas a Sarah acabou de me dar uma solução muito boa. A Sarah é muito inteligente, Emily disse, orgulhosa. Ela me ajudou a resolver um problema de matemática que eu não entendia. Naquela noite, depois que Emily foi dormir, Rowan e Sarah conversaram por horas na sala. Ele perguntou sobre gestão de equipes, otimização de processos, redução de custos. Ela respondia com naturalidade, oferecendo insights práticos baseados em anos de experiência. Você sente falta? Rowan perguntou. Da sua antiga vida? Sarah pensou na pergunta. Sinto falta do propósito, de saber que meu trabalho fazia diferença, que eu estava resolvendo problemas reais, mas não sinto falta do estresse, da pressão constante, das noites em claro. E se surgisse uma oportunidade de voltar? Não sei, Sarah admitiu.
Minha prioridade agora é diferente. É estar aqui, com vocês. É fazer parte desta família que me acolheu. Rowan sorriu. Você sempre será parte desta família, Sarah. Independente de qualquer trabalho. Obrigada. Isso significa tudo para mim. Na verdade, Rowan disse, hesitando. Eu estava pensando, talvez você pudesse me ajudar com alguns projetos da empresa, como consultora freelance. Se você quiser, claro. Sarah o olhou, surpresa. Você tem certeza? Absoluta. Você tem conhecimento e experiência que eu preciso. E seria uma forma de você voltar gradualmente ao mercado, reconstruir sua reputação. Eu gostaria muito disso. Então está decidido. Amanhã eu te mostro alguns projetos. Eles ficaram conversando até tarde, planejando como Sarah poderia ajudar com a Mitchell Technologies. Havia uma empolgação no ar, uma sensação de novas possibilidades. Quando Sarah finalmente foi dormir, ela se sentiu mais completa do que havia se sentido em anos. Não apenas porque teria a chance de voltar ao trabalho que amava, mas porque Rowan a via como profissional competente, não apenas como alguém que precisava de ajuda. A revelação havia mudado tudo. Rowan não apenas a respeitava como pessoa, ele a respeitava como profissional. E isso fazia toda a diferença no mundo. Na manhã seguinte, Sarah acordou mais cedo que o normal, não porque estava ansiosa, mas porque estava animada. Pela primeira vez em 3 anos, ela tinha perspectivas reais de futuro. E o melhor de tudo, ela não precisaria escolher entre sua carreira e sua nova família. Rowan havia encontrado uma forma de ela ter as duas coisas. Enquanto preparava o café da manhã, Sarah sorriu para si mesma. A vida tinha uma forma estranha de dar voltas. Às vezes, perder tudo era apenas o primeiro passo para encontrar algo muito melhor. Naquela noite, Rowan chegou em casa com uma expressão diferente. Durante o jantar, ele estava visivelmente mais animado que o normal, com uma energia contagiante. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho? Sarah perguntou, notando sua mudança de humor. Você aconteceu, ele respondeu, sorrindo largamente. O que você descobriu hoje vai mudar completamente a saúde financeira da empresa. Foram apenas algumas observações básicas de processos. Não foram só observações. Foi uma análise completa e profissional que nenhum dos meus funcionários mais experientes conseguiu fazer. Emily, que estava brincando com a comida no prato, levantou os olhos curiosos. A Sarah é a mais inteligente mesmo, disse ela, orgulhosa. Ela me ajudou com matemática ontem e explicou de um jeito que ficou super fácil. É verdade, Rowan concordou, olhando para Sarah com admiração. Sarah é muito inteligente. Vocês estão exagerando, Sarah disse, corando ligeiramente. Não estamos, Rowan insistiu. E eu estou pensando em fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta? Quero que você seja mais que assistente administrativa. Quero que seja consultora interna da empresa. Sarah quase derrubou o copo de água, claramente surpresa. Como? Você claramente tem o conhecimento e a experiência necessária. O que descobriu hoje prova isso sem sombra de dúvida. A empresa precisa de alguém para otimizar processos, reduzir custos, melhorar eficiência. É exatamente sua área de expertise. Rowan, pensa com carinho. Seria um cargo novo, com salário melhor, mais responsabilidade. Você ficaria responsável por analisar todos os processos da empresa e propor melhorias estratégicas. Sarah ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da proposta. Você tem certeza de que eu consigo fazer isso? Tenho. Mais certeza do que tive de qualquer decisão profissional nos últimos anos. E se eu não corresponder às expectativas? Rowan a olhou diretamente nos olhos. Sarah, você já superou todas as minhas expectativas. No trabalho e aqui em casa. Você transformou nossa vida pessoal e agora está transformando minha empresa. Não tenho a menor dúvida de que você vai ser essencial para o futuro da Mitchell Technologies. Emily parou de brincar com a comida e olhou para os dois adultos. Isso quer dizer que a Sarah vai trabalhar mais com você, papai? Se ela aceitar, sim.
Aceita, Sarah, Emily disse, animada. Assim vocês podem trabalhar juntos, e eu fico orgulhosa dos dois. Sarah riu da empolgação genuína da menina. Está bem, disse ela, olhando primeiro para Emily, depois para Rowan. Eu aceito. Rowan sorriu amplamente. Sério? Sério, mas com uma condição importante. Qual? Eu continuo cuidando da Emily à tarde. Trabalho nunca pode ser mais importante que família. Fechado. Era uma manhã de segunda-feira quando Rowan desceu para tomar café e encontrou Sarah organizando uma pilha de papéis na mesa da cozinha. Documentos da escola de Emily, contas da casa, garantias de eletrodomésticos, tudo estava separado por categorias e dispostos em ordem alfabética e cronológica. Bom dia, disse ele, admirando a organização meticulosa. O que você está fazendo? Bom dia. Estava arrumando os papéis que você deixou na gaveta da cozinha. Alguns são importantes e estavam meio perdidos no meio de propagandas e recibos antigos. Rowan se aproximou e viu que Sarah havia criado pequenas etiquetas feitas à mão para cada categoria. School, Emily, Bills, Pending, Bills, Paid, Warranties, Personal Documents. Cada seção estava impecavelmente organizada. Isso é incrível, disse ele, genuinamente impressionado. Eu procurava alguns desses documentos há semanas. Encontrei 3 contas que vencem essa semana e um documento da escola que precisava ser devolvido até hoje, Sarah disse, apontando para uma pilha específica. E separei algumas garantias que já venceram. Você pode descartar. Você fez tudo isso hoje de manhã? Acordei cedo. Emily ainda estava dormindo, então aproveitei o tempo. Rowan olhou para a organização perfeita. Cada documento estava em uma pasta transparente, com a data de vencimento ou prazo claramente visível no canto superior direito. Era um sistema simples, mas incrivelmente eficiente e visual. Sarah, posso fazer uma pergunta? Claro. Você gostaria de trabalhar na minha empresa? Sarah parou de organizar os papéis e olhou para ele, claramente surpresa. Como assim? Mitchell Technologies está crescendo, e eu preciso de alguém para ajudar com organização, documentos, processos básicos, nada muito complexo no início, mas alguém que saiba colocar ordem nas coisas como você fez aqui. Sarah hesitou, mordendo o lábio inferior. Rowan, eu não quero que você se sinta obrigado a me oferecer trabalho só porque estou morando aqui. Não é obrigação, ele a interrompeu firmemente. É necessidade real. Olha o que você fez aqui. Em 2 horas você organizou documentos que eu não conseguia encontrar há meses. Imagine o que você poderia fazer no escritório. Mas eu não tenho referências atuais, não tenho... Você tem competência. E isso é o que realmente importa. Sarah pensou por um momento, olhando para a organização que havia criado. Seria meio período. Eu não quero deixar de cuidar da Emily. Claro, você pode trabalhar enquanto ela está na escola e ter a tarde livre para ficar com ela. E o pagamento? Justo. Com carteira assinada. Benefícios, tudo certinho. Sarah sorriu pela primeira vez na conversa, e Rowan viu uma luz se acender em seus olhos verdes. E o pagamento? Justo. Com carteira assinada. Benefícios, tudo certinho. Sarah sorriu, e Rowan viu uma luz se acender em seus olhos. Então eu aceito. Sério? Sério. Muito obrigada, Rowan. Você não imagina o que isso significa para mim. Para mim também significa muito, ele disse, sincero. Ter alguém de confiança ajudando na empresa vai fazer uma grande diferença. Na semana seguinte, Sarah começou a trabalhar na Mitchell Technologies. A empresa ficava em um prédio comercial moderno no centro da cidade, ocupando 2 andares completos. Rowan a apresentou como Administrative Assistant, mas desde o primeiro dia ficou claro que ela seria muito mais que isso. O escritório estava organizado, mas não otimizado. Papéis importantes misturados com rascunhos, arquivos digitais sem padrão de nomenclatura. Processos que poderiam ser simplificados drasticamente. Sarah observou tudo nos primeiros dias, fazendo anotações discretas em um caderno pequeno que sempre carregava. Como está sendo? Rowan perguntou na quinta-feira.
entrando na sala que havia sido designada para ela. Interessante, Sarah respondeu, levantando os olhos de uma pilha de contratos. Posso fazer algumas perguntas sobre os processos? Claro. Porque os contratos passam por 5 pessoas diferentes antes de serem aprovados. Rowan pensou na pergunta. Sempre foi assim. Cada departamento precisa dar seu parecer. Mas 3 dessas pessoas fazem a mesma verificação. Está gerando retrabalho e atraso. Você tem uma sugestão? Sarah pegou uma folha onde havia desenhado um fluxograma simples. Poderia ser assim. Legal Department analisa a legalidade, Financial Department verifica valores e prazos, e você dá a aprovação final. As outras verificações são redundantes. Rowan olhou o fluxograma. Era lógico, claro, eficiente. Quanto tempo isso economizaria? Pelo menos 3 dias por contrato. E eliminaria a confusão sobre quem é responsável por qual etapa. Implementa, Rowan disse sem hesitar. Tem certeza? Absoluta. Se você vê o problema e tem a solução, implementa. Nas semanas seguintes, Sarah começou a revisar outros processos, sempre com cuidado, sempre perguntando antes de sugerir mudanças, mas suas observações eram certeiras. Foi quando ela começou a analisar as planilhas financeiras que encontrou algo preocupante. Era uma tarde de terça-feira quando Sarah bateu na porta do escritório de Rowan, carregando uma pasta organizada e uma expressão séria, mas confiante. Posso conversar com você? É sobre alguns documentos que estou revisando. Claro. Entre. Sarah entrou e fechou a porta atrás de si, um gesto que Rowan notou imediatamente. Rowan, encontrei algumas inconsistências nos relatórios mensais. Nada grave, mas coisas que podem estar custando dinheiro significativo à empresa. Rowan parou o que estava fazendo e deu atenção total. Que tipo de inconsistências? Sarah abriu a pasta metodicamente e espalhou algumas planilhas coloridas na mesa. Olha só. Vocês estão pagando por 3 softwares diferentes que fazem praticamente a mesma coisa. Um para gestão de projetos, outro para controle de tempo e um terceiro para relatórios. Mas existe um software no mercado que faz tudo isso junto, por metade do preço total. Rowan olhou os números que ela havia destacado cuidadosamente. Quanto estamos perdendo por mês? Aproximadamente $3.000. Por ano, seriam mais de $30.000 que poderiam ser investidos em crescimento. E tem mais? Sarah virou algumas páginas, revelando mais análises detalhadas. Tem. Vocês estão terceirizando a limpeza do escritório por $1.200 mensais. Mas a empresa está enviando 4 pessoas para limpar um espaço que 2 pessoas conseguiriam manter perfeitamente em metade do tempo. Rowan franziu a testa, intrigado. Como você sabe disso? Sarah sorriu com um toque de ironia. Experiência em limpeza, lembra? Sei exatamente quanto tempo leva para limpar cada tipo de ambiente e quantas pessoas são realmente necessárias. Continue. O contrato de telefonia também está superfaturado. Vocês estão pagando por 15 linhas fixas que ninguém usa, confirmei com os funcionários, e por um pacote de dados que é 3 vezes maior que o necessário para o uso atual da empresa. Sarah continuou apresentando suas descobertas meticulosamente. Contratos desnecessários, processos que geravam retrabalho custoso, fornecedores que cobravam acima do mercado por serviços básicos. No total, ela disse, mostrando uma planilha resumo colorida e bem organizada, a empresa poderia economizar cerca de $8.000 por mês só com esses ajustes. Sem cortar funcionários, sem reduzir qualidade, apenas otimizando processos existentes. Rowan ficou em silêncio por um longo momento, estudando cada número que ela havia preparado. Sarah, isso é muito dinheiro. É. E são problemas simples de resolver. A maioria dos contratos pode ser renegociada. Os softwares podem ser substituídos gradualmente. Porque ninguém viu isso antes. Porque quando você está muito dentro do sistema, às vezes não consegue ver os problemas. É como a organização da sua casa. Você se acostuma com a bagunça e não percebe mais.
Rowan se recostou na cadeira, impressionado. Você tem sugestões específicas para resolver cada um desses pontos? Tenho. Na verdade, já pesquisei alternativas para a maioria. Posso apresentar um plano detalhado se você quiser. Quero. Definitivamente quero. Sarah sorriu. Posso apresentar amanhã? Pode. Naquela noite, Rowan chegou em casa com uma expressão diferente. Durante o jantar, ele estava mais animado que o normal. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho? Sarah perguntou, notando seu humor. Você aconteceu, ele respondeu, sorrindo. O que você descobriu hoje vai mudar completamente a saúde financeira da empresa. Foram apenas algumas observações básicas. Não foram só observações. Foi uma análise completa e profissional que nenhum dos meus funcionários conseguiu fazer. Emily, que estava brincando com a comida no prato, levantou os olhos. A Sarah é a mais inteligente mesmo, disse ela, orgulhosa. Ela me ajudou com matemática ontem e foi super fácil. É verdade, Rowan concordou. Sarah é muito inteligente. Vocês estão exagerando, Sarah disse, corando. Não estamos, Rowan insistiu. E eu estou pensando em fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você seja mais que assistente administrativa. Quero que seja consultora interna da empresa. Sarah quase derrubou o copo de água. Como? Você claramente tem o conhecimento e a experiência. O que descobriu hoje prova isso. A empresa precisa de alguém para otimizar processos, reduzir custos, melhorar eficiência. É exatamente sua área. Rowan, pensa com carinho. Seria um cargo novo, com salário melhor, mais responsabilidade. Você ficaria responsável por analisar todos os processos da empresa e propor melhorias. Sarah ficou em silêncio, processando a proposta. Você tem certeza de que eu consigo? Tenho. Mais certeza do que tive de qualquer decisão profissional nos últimos anos. E se eu não corresponder às expectativas? Rowan a olhou nos olhos. Sarah, você já superou todas as minhas expectativas, no trabalho e aqui em casa. Você transformou nossa vida pessoal e agora está transformando minha empresa. Não tenho dúvida de que você vai ser essencial para o futuro da Mitchell Technologies. Emily parou de brincar com a comida. Isso quer dizer que a Sarah vai trabalhar mais com você, papai? Se ela aceitar, sim. Aceita, Sarah, Emily disse, animada. Assim vocês podem trabalhar juntos e eu fico orgulhosa dos dois. Sarah riu da empolgação da menina. Está bem, disse ela, olhando para Rowan. Eu aceito. Rowan sorriu. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Eu continuo cuidando da Emily à tarde. Trabalho não pode ser mais importante que família. Fechado, Rowan disse, estendendo a mão. Bem-vinda oficialmente à equipe executiva da Mitchell Technologies. Eles apertaram as mãos, mas havia algo mais que um acordo profissional naquele gesto. Era o reconhecimento de que Sarah havia encontrado seu lugar, não apenas como parte da família Mitchell, mas como profissional competente e respeitada. Naquela noite, depois que Emily foi dormir, Rowan e Sarah ficaram na sala planejando as mudanças que ela implementaria na empresa. Obrigada, Sarah disse. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Por acreditar em mim quando eu nem acreditava mais em mim mesma. Rowan balançou a cabeça. Eu que agradeço. Você não apenas salvou nossa vida pessoal, agora está salvando minha empresa também. A gente se salvou mutuamente, Sarah disse, sorrindo. É verdade. E você sabe o que é mais incrível? O quê? Isso é só o começo. Com você cuidando da otimização, a Mitchell Technologies pode crescer muito além do que eu sonhava. Sarah sorriu, sentindo uma mistura de nervoso e animação. Não vou decepcionar você. Eu sei que não vai. Na verdade, tenho certeza de que você vai me surpreender muito mais vezes. Eles continuaram conversando até tarde, planejando o futuro da empresa e, sem perceber, planejando o futuro deles como família e parceiros profissionais. Pela primeira vez em muito tempo, tanto Rowan quanto Sarah tinham certeza absoluta de que estavam no caminho certo. 3 meses haviam se passado
desde que Sarah assumiu o cargo de consultora interna na Mitchell Technologies. A transformação foi além de qualquer expectativa que Rowan pudesse ter tido. Era uma manhã de sexta-feira quando ele chegou ao escritório e encontrou um relatório detalhado sobre sua mesa. Sarah havia preparado um resumo completo dos resultados obtidos desde que começara as mudanças. Rowan leu cada linha com crescente admiração. A economia mensal havia ultrapassado os $8.000 previstos inicialmente, chegando a 10.500. Os novos processos reduziram o tempo de aprovação de contratos de 2 semanas para 5 dias úteis. A produtividade geral da equipe aumentou em 22%. Sarah, ele chamou, quando a viu passar pelo corredor. Você tem 1 minuto? Claro, ela respondeu, entrando no escritório com a confiança natural que havia desenvolvido nos últimos meses. Estes números são impressionantes. Como você conseguiu isso? Sarah se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Foi um trabalho em equipe. Os funcionários só precisavam de processos mais claros e ferramentas melhores. Uma vez que implementamos as mudanças, eles mesmos sugeriram outras melhorias. O Marcos da Contabilidade mencionou que você criou um sistema novo para controle de gastos. Sim. Era um processo simples, mas estava tomando muito tempo. Agora ele consegue fechar o mês em metade do tempo e com muito mais precisão. Rowan balançou a cabeça, impressionado. E a equipe de vendas? Eles estão adorando o novo sistema de relatórios. Conseguem acompanhar as metas em tempo real. E isso está motivando todo mundo. Sarah, preciso te dizer uma coisa. Rowan disse, recostando-se na cadeira. Quando te contratei, eu esperava ajuda com organização básica. Mas você transformou completamente a empresa. A empresa já tinha potencial. Eu só ajudei a organizar melhor. Não, foi muito mais que isso. Você trouxe uma visão profissional que estava faltando. Sarah sorriu, claramente satisfeita com o reconhecimento. Obrigada. Eu amo o que faço aqui. Fazia tempo que não me sentia tão útil profissionalmente. Rowan olhou para os números novamente. Com esses resultados, estou pensando em expandir. Talvez abrir uma filial em outra cidade. Sério? Isso é incrível. E eu quero que você coordene todo o projeto de estruturação da nova unidade. Sarah arregalou os olhos. Rowan, isso é uma responsabilidade enorme. Eu confio em você. Completamente. Naquela tarde, Sarah chegou em casa com uma energia diferente. Ela encontrou Emily na sala, fazendo o dever de casa na mesa de centro. Oi, tal querida, disse Sarah, beijando o topo da cabeça loira e bagunçada da menina. Como foi a escola hoje? Boa. A professora disse que meu projeto de ciências ficou o melhor da turma. Emily respondeu, orgulhosa. Que máximo. Qual era o tema mesmo? Plantas que crescem em casa. Lembra que a gente plantou aquelas sementes de girassol? Sarah sorriu. Havia sido ideia dela plantar algumas flores com Emily no pequeno jardim dos fundos. A menina cuidava das plantas todos os dias, regando e observando o crescimento. Claro que lembro. E como estão nossos girassóis? Vem ver. Eles cresceram muito esta semana. Elas saíram para o quintal. Realmente, os girassóis estavam altos e fortes, com flores amarelas brilhantes que seguiam o sol. Estão lindos, Sarah disse. Você cuidou muito bem deles. Você me ensinou direitinho. Água todo dia, mas não muito. E conversar com eles. Conversar com eles? Você disse que plantas gostam quando a gente fala com carinho. Emily explicou, séria. Eu conto sobre a escola, sobre você e o papai. Sarah sentiu o coração apertar de emoção. A menina havia se tornado muito mais que uma responsabilidade. Era como se fosse sua própria filha. Emily, posso te contar uma novidade? Claro, seu pai me deu uma promoção no trabalho. Vou cuidar de um projeto muito importante. Emily pulou de alegria. Que legal! Você é a mais inteligente mesmo. Aposto que vai fazer tudo perfeito. Obrigada, meu amor. Isso significa muito para mim. Quando Rowan chegou em casa naquela noite, encontrou Sarah e Emily na cozinha, preparando o jantar juntas. A menina estava em cima de um banquinho,
mexendo uma panela enquanto Sarah cortava legumes. Que cheiro bom, ele disse, beijando a testa de Emily e sorrindo para Sarah. A Emily está me ajudando a fazer um ensopado novo, Sarah explicou. Ela tem talento para a cozinha. Igual a você, Emily disse, orgulhosa. Durante o jantar, eles conversaram sobre o dia de cada um. Emily contou sobre o projeto de ciências. Sarah mencionou sua nova responsabilidade e Rowan falou sobre os planos de expansão da empresa. Vocês sabem o que isso significa? Rowan perguntou, olhando para as duas. O quê? Emily quis saber. Significa que nossa família está crescendo junto com a empresa. Sarah está se tornando uma executiva de sucesso. Você está se destacando na escola. E eu estou realizando sonhos que nem sabia que tinha. Sarah sentiu os olhos marejarem. Nossa família, ela repetiu, baixinho. É, Rowan confirmou. Nossa família. Depois do jantar, eles foram para a sala. Emily quis mostrar o álbum de fotos que estava fazendo na escola. Era um projeto sobre família, e ela havia colado fotos dos três juntos. Olha, ela disse, apontando para uma foto tirada no parque no domingo anterior. Esta é minha família. Papai, eu e minha Sarah. Minha Sarah? Sarah perguntou, emocionada. É, você é minha, né? Como o papai é meu papai, você é minha Sarah. Sarah abraçou a menina, tentando controlar a emoção. Claro que sou sua, meu amor, para sempre. Rowan observava a cena com um sorriso no rosto. Nos últimos meses, havia visto tanto Sarah quanto Emily florescerem de maneiras que ele não esperava. Sarah, ele disse, quando Emily foi escovar os dentes. Obrigado. Por quê? Por tudo. Por ter transformado nossa casa em um lar, por ter salvado minha empresa, por ter se tornado parte essencial de nossas vidas. Eu que agradeço. Vocês me deram uma segunda chance quando eu mais precisava. E agora? Agora eu tenho uma família de verdade e um trabalho que amo. Não poderia pedir mais nada. Rowan se aproximou dela. Sarah, posso falar uma coisa séria? Sei, claro. Bem, eu não sei como seria nossa vida sem você. Não quero nem imaginar. Sarah o olhou nos olhos. Você não precisa imaginar. Eu não vou a lugar nenhum. Tem certeza? Absoluta. Este é meu lugar, com vocês. Naquela noite, depois que Emily dormiu, Rowan e Sarah ficaram conversando na sala até tarde. Falaram sobre o futuro da empresa, sobre os planos para a filial, sobre como Emily estava crescendo. Você percebeu como ela mudou? Sarah comentou. Emily? Sim, está mais confiante, mais comunicativa. Antes, ela era meio tímida. É verdade. E você sabe por quê? Por quê? Porque ela tem uma figura materna agora. Alguém que ensina coisas que eu não sabia ensinar, que dá um tipo de atenção que só uma mulher pode dar. Sarah ficou em silêncio por um momento. Rowan, eu amo aquela menina como se fosse minha filha. Ela é sua filha, em todos os sentidos que importam. E você? Eu? Como você me vê? Como parceira de trabalho? Como família? Rowan pensou na resposta. Saras, você é a pessoa mais importante da minha vida depois da Emily. Você é minha parceira no trabalho, minha parceira em casa, minha melhor amiga. Você é família. Sarah sorriu. Família. Gosto de como isso soa. Eu também. Eles ficaram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Do lado de fora, o vento balançava as árvores suavemente. Dentro de casa, 3 corações batiam em harmonia, unidos por laços que haviam se formado naturalmente, sem pressa, mas com solidez. A vida havia mudado para todos eles. Rowan não era mais um empresário solitário lutando para equilibrar trabalho e paternidade. Sarah não era mais uma mulher perdida, sem direção ou propósito. Emily não era mais uma menina criada apenas pelo pai, sem a presença feminina que tanto precisava. Eles haviam se tornado uma família de verdade, e os resultados dessa transformação eram visíveis em cada aspecto de suas vidas. Na empresa,
O sucesso era evidente nos números e na motivação da equipe. Em casa, a felicidade era palpável no riso de Emily, na confiança de Sarah, na serenidade de Rowan. Os novos ares que sopravam na vida deles traziam promessas de ainda mais crescimento, mais conquistas, mais momentos de felicidade compartilhada. E pela primeira vez em muito tempo, todos os três se sentiam completos. Era uma tarde de domingo quando Sarah tomou a decisão que mudaria tudo. Ela estava sentada no quintal, observando Emily brincar entre os girassóis que haviam plantado juntas, quando se deu conta de algo importante. Ela estava completamente reerguida. 6 meses haviam se passado desde aquela noite chuvosa. 6 meses desde que Rowan a trouxe para casa encharcada e perdida. Agora, ela tinha um emprego estável, uma carreira promissora, dinheiro economizado. Mais que isso, ela havia recuperado sua autoconfiança, sua dignidade, seu propósito. Sarah olhou para a casa que se tornara seu lar. Cada canto tinha suas memórias. A cozinha onde preparava café todas as manhãs, a sala onde conversavam até tarde, o sofá onde dormira nas primeiras noites. Tudo estava perfeito, acolhedor, cheio de amor. Mas uma voz na sua cabeça sussurrava uma pergunta incômoda. Até quando ela seria uma hóspede? Rowan e Emily a tratavam como família. Isso era verdade. Mas Sarah sabia que havia começado ali como alguém que precisava de ajuda. E agora? Agora ela estava estável, independente. Talvez fosse hora de dar o próximo passo. Sarah! Emily gritou do jardim. Vem ver. O girassol maior ficou ainda mais alto. Sarah sorriu e foi até a menina. Está lindo mesmo, disse, ajoelhando-se ao lado de Emily. Você cuidou muito bem dele. A gente cuidou. Emily corrigiu. Juntas. Sarah sentiu um aperto no peito. Como seria difícil deixar aquela criança adorável. Naquela noite, durante o jantar, Sarah respirou fundo e tomou coragem. Rowan, Emily, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Rowan parou de comer e olhou para ela, percebendo o tom sério. Claro. O que é? Sarah juntou as mãos sobre a mesa, procurando as palavras certas. Vocês foram incríveis comigo. Me deram um lar quando eu não tinha para onde ir. Me deram trabalho quando eu precisava recomeçar. Me deram carinho quando eu estava completamente perdida. Sarah. Rowan começou, mas ela levantou a mão gentilmente. Deixe eu terminar. Por favor. Emily parou de brincar com a comida e prestou atenção. Graças a vocês, eu me reconstruí. Tenho um emprego que amo. Tenho dinheiro economizado. Tenho perspectivas de futuro. Estou bem de novo. Que bom, Emily disse, sorrindo. Isso é ótimo. É sim, Sarah concordou, mas sua voz estava estranha. E por isso, acho que chegou a hora de eu morar sozinha. O silêncio caiu sobre a mesa como uma bomba. Rowan largou o garfo. Como? Eu preciso ter minha própria casa, meu próprio espaço. Preciso provar para mim mesma que consigo viver de forma independente de novo. Mas você já provou isso, Rowan disse, confuso. Todo dia, no trabalho, na forma como cuida da Emily, na forma como transformou nossa vida. Não é a mesma coisa, Sarah insistiu. Aqui eu ainda sou. Bem, eu ainda sou alguém que vocês estão ajudando. Preciso ser apenas eu mesma, em meu próprio lugar. Emily olhava de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Sarah, você não vai mais morar com a gente? Perguntou com a voz pequena. Sarah sentiu o coração se partindo. Não, querida. Vou morar em um apartamento perto daqui. A gente vai continuar se vendo todos os dias, no trabalho, nos fins de semana. Mas não vai ser igual, Emily disse, e seus olhos azuis começaram a se encher de lágrimas. Não vai ser igual, Sarah admitiu, a voz falhando. Rowan ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando você pretende se mudar? Já encontrei um apartamento. Posso me mudar no próximo fim de semana. Tão rápido? Quanto mais eu esperar, mais difícil vai ficar.
Emily se levantou da cadeira abruptamente e correu para Sarah, abraçando-a com força. Não vai! Ela gritou, chorando. Você não pode ir embora. Sarah abraçou a menina, sentindo as próprias lágrimas começarem a cair. Emily, amor, você é parte da gente. Emily soluçou. Você é minha família. Famílias não se separam. Sarah olhou para Rowan por cima da cabeça de Emily. Ele estava pálido, com uma expressão de perda que ela nunca havia visto antes. Emily tem razão, ele disse, baixinho. Você é parte da gente. Vocês também são minha família, Sarah disse, alisando os cabelos loiros e bagunçados de Emily. Sempre vão ser, mas às vezes as pessoas precisam crescer, precisam ter seus próprios espaços. Eu não quero que você cresça, Emily disse, fungando. Quero que você fique pequena aqui com a gente para sempre. Sarah riu no meio das lágrimas. Eu vou estar sempre aqui para você, mesmo morando em outro lugar. Prometo. Promete mesmo? Prometo. Os dias que se seguiram foram estranhos e tensos. Sarah organizou suas poucas coisas. Rowan ficou mais calado que o normal. E Emily alternava entre períodos de tristeza e tentativas desesperadas de convencer Sarah a mudar de ideia. E se a gente comprar uma cama nova para o seu quarto? Ela sugeriu na quarta-feira. Uma bem grande e confortável. Meu quarto aqui está perfeito, minha querida. E se a gente reformar a cozinha? Você sempre disse que queria uma ilha no meio. A cozinha está ótima do jeito que está. E se o papai deixar você escolher a cor da parede da sala? Sarah sorriu tristemente. Emily, não é questão de conforto ou decoração. É sobre eu precisar ter meu próprio espaço. Mas eu não entendo por quê. Um dia você vai entender. Na empresa, Rowan tentava agir normalmente, mas Sarah percebia que ele estava distante. Suas conversas se limitavam aos assuntos profissionais necessários. Ele não a convidava mais para almoçar. Não ficava depois do expediente para conversar. Rowan, ela disse na sexta-feira, você está bravo comigo? Não estou bravo, ele respondeu, sem levantar os olhos dos papéis. Só estou processando. Eu não quero que nossa parceria profissional seja afetada por isso. Não vai ser, ele garantiu. Você é boa demais no que faz para eu deixar questões pessoais interferirem. Sarah sentiu uma pontada de dor. Questões pessoais. Era assim que ele via a relação deles. Sábado de manhã chegou mais rápido do que Sarah esperava. Ela havia contratado uma pequena empresa de mudanças para levar suas coisas. 2 malas de roupas, alguns livros, uns poucos objetos pessoais. Não era muito, mas representava sua independência. Emily havia chorado a manhã toda. Ela se recusou a ajudar com a arrumação e ficou no quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia. Ela vai ficar bem, Sarah disse para Rowan, enquanto esperavam o caminhão de mudança chegar. Vai, ele concordou, mas sua voz estava sem emoção. Rowan, eu preciso que você entenda. Eu entendo, ele a interrompeu. Você quer sua independência? É direito seu. Não é só isso. Então o que é? Sarah respirou fundo. É que eu preciso saber se o que construímos aqui é real. Se é baseado em escolha, não em necessidade. Rowan finalmente a olhou nos olhos. E você acha que não é real? Eu não sei, Sarah admitiu. Vocês me trouxeram para casa porque eu precisava de ajuda. Será que vocês me querem aqui porque escolhem me ter ou porque se acostumaram com minha presença? Sarah, preciso descobrir quem eu sou quando não sou a mulher perdida que vocês salvaram na chuva. O caminhão chegou pontualmente às 9 da manhã. 2 homens desceram e começaram a carregar as coisas de Sarah. Era um processo rápido. Em meia hora, toda a sua vida estaria em caixas. Emily desceu correndo quando ouviu o barulho do caminhão. Não! Ela gritou. Não deixa eles levarem suas coisas. Sarah se ajoelhou na frente da menina. Emily, olha para mim. A menina a olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu vou continuar trabalhando com seu pai. Vou continuar cuidando de você quando ele precisar. Vou continuar vindo aqui para jantar, para ajudar com lição de casa, para conversar. A única coisa que vai mudar é que eu vou dormir em outro lugar. Mas eu vou sentir saudade de você de noite. Eu também vou sentir saudade,
Mas às vezes, a gente precisa sentir saudade para perceber o quanto ama alguém. Os homens terminaram de carregar as caixas. Sarah pegou sua bolsa e olhou para a casa uma última vez. Quantas manhãs havia acordado ali? Quantas noites havia conversado com Rowan na sala? Quantas vezes havia ajudado Emily com o dever de casa na mesa da cozinha? Pronto, disse um dos homens. Vamos? Sarah acenou, mas antes que pudesse se mover, Rowan deu um passo à frente. Espera, ele disse. Os homens pararam. Emily levantou a cabeça, esperançosa. Rowan olhou para Sarah e ela viu algo diferente em seus olhos, algo que não estava lá nos últimos dias. Sarah, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Posso falar uma coisa antes de você ir? Claro. Quando você chegou aqui, naquela noite na chuva, eu pensei que estava ajudando uma estranha. Pensei que era um gesto de caridade, algo temporário. Sarah sentiu o coração acelerar. Mas você mudou tudo. Não só nossa casa, não só minha empresa. Você mudou a mim. Me fez perceber que eu havia parado de viver e estava apenas existindo. Emily se aproximou e ficou entre os dois, ouvindo atentamente. Você trouxe vida para nossa casa, trouxe propósito para meu trabalho, trouxe alegria para minha filha e trouxe sentido para minha vida de novo. Sarah sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Rowan, não termine de falar. Ele a interrompeu gentilmente. Você disse que precisa saber se o que temos é real, se é baseado em escolha. Então, deixa eu escolher agora, claramente, sem nenhuma ambiguidade. Ele deu um passo mais perto. Fique. Não porque você precisa de ajuda, não porque nós precisamos de ajuda. Fique porque escolho ter você na minha vida, porque Emily escolhe ter você como parte da família dela. Fique porque o que construímos juntos é real, é valioso, é amor. As lágrimas desceram pelo rosto de Sarah. Você tem certeza? Absoluta, Rowan disse, estendendo a mão. Fique. Não pelo trabalho, mas por nós, por nossa família. Sarah olhou para a mão estendida, depois para o rosto esperançoso de Emily, depois de volta para os olhos sinceros de Rowan. Dispensem o caminhão, ela disse, sorrindo no meio das lágrimas. Eu fico. Emily gritou de alegria e se jogou nos braços de Sarah. Rowan sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em uma semana. Tem certeza? Ele perguntou. Absoluta, Sarah respondeu, ecoando as palavras dele. Esta é minha casa. Vocês são minha família, e família não se abandona. Os homens da mudança foram dispensados, as caixas foram descarregadas, e em poucos minutos era como se a tentativa de mudança nunca tivesse acontecido. Mas algo havia mudado, sim. Sarah não era mais a mulher perdida que havia sido resgatada na chuva. Ela era Sarah Brooks, consultora, membro da família Mitchell, mulher que havia escolhido seu lugar no mundo. E seu lugar era ali, com eles, para sempre. Um ano depois da noite chuvosa que mudou tudo, Sarah acordou como sempre fazia, antes do sol nascer, com um sorriso no rosto. Era uma segunda-feira de primavera, e os raios dourados da manhã entravam pela janela da cozinha enquanto ela preparava o café. O aroma familiar se espalhou pela casa, anunciando o início de mais um dia da família Mitchell. Sarah não precisava mais se preocupar em fazer barulho. Esta era sua casa, sua cozinha, sua rotina. Ela pertencia ali tanto quanto a mesa onde tomavam café ou as flores que renovava semanalmente. Bom dia, Sarah, disse Emily, descendo a escada ainda de pijama, mas com os cabelos loiros já penteados. Bom dia, meu amor. Como dormiu? Bem. Sonhei que nossos girassóis ficaram gigantes e a gente podia escalar neles. Sarah riu, servindo um copo de leite morno para a menina. Que sonho lindo! E como foi que terminou? A gente fez uma casa na copa do girassol mais alto e morou lá para sempre. Você, eu e o papai. Para sempre é muito tempo, Sarah disse, alisando os cabelos de Emily. Não quando é com as pessoas que a gente ama. Rowan apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho,
mas com uma expressão relaxada que não tinha há anos. Bom dia, meninas. Bom dia, elas responderam em coro. Ele beijou a testa de Emily e sorriu para Sarah. Como está nossa consultora-chefe hoje? Pronta para mais um dia salvando sua empresa, Sarah brincou. Nossa empresa, Rowan corrigiu. Você é sócia agora, lembra? Era verdade. 3 meses atrás, Rowan havia oferecido a Sarah uma participação societária na Mitchell Technologies. A empresa havia crescido exponencialmente com as melhorias que ela implementara, e a filial em outra cidade estava funcionando perfeitamente. Ainda estou me acostumando com isso, Sarah admitiu. Melhor se acostumar logo, Emily disse, mordendo uma torrada. Porque quando eu crescer, vou trabalhar na empresa da família também. Ah, é? Rowan riu. E o que você quer fazer na empresa? Vou cuidar das plantas no escritório e fazer café para todo mundo. A Sarah me ensinou. Ótima ideia, Sarah disse. Mas você tem tempo para pensar em outras possibilidades também. Eles tomaram café juntos, conversando sobre os planos do dia. Emily tinha uma apresentação na escola sobre família. Coincidência que fazia todos sorrirem. Rowan tinha reunião com investidores interessados em expandir ainda mais a empresa. Sarah ia finalizar o projeto da terceira filial. Ah, Rowan disse, de repente. Quase esqueci. Chegou uma carta para você, Sarah. Ele entregou um envelope oficial. Sarah o abriu e leu rapidamente, seus olhos se arregalando. O que é? Emily perguntou, preocupada. É uma proposta de emprego, de uma empresa multinacional. Eles querem que eu vá para a Europa coordenar a reestruturação de uma filial deles. O silêncio caiu sobre a mesa. Uau, Rowan disse depois de um momento. Isso é incrível, Sarah. Que reconhecimento. É mesmo incrível, ela concordou, mas sua voz estava estranha. Você vai aceitar? Emily perguntou com a voz pequena. Sarah olhou para a carta, depois para os 2 rostos ansiosos à sua frente. Não, disse ela, rasgando a carta ao meio. Não vou. Sarah, Rowan protestou. Isso pode ser a oportunidade da sua vida. Não, ela disse, juntando os pedaços rasgados. Isso aqui é a oportunidade da minha vida. Esta mesa, este café, esta família, vocês. Emily pulou da cadeira e abraçou Sarah. Eu sabia que você não ia. Famílias ficam juntas. Rowan balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Tem certeza? É uma empresa muito importante. Tenho. Eu já tenho uma empresa importante. E uma família que vale mais que qualquer carreira no mundo. Depois que Rowan e Emily saíram, Sarah ficou sozinha na cozinha por alguns minutos. Olhou ao redor, lembrando da primeira manhã que havia preparado café ali. Como tudo havia mudado desde então. Ela não era mais Sarah Brooks, a mulher que perdeu tudo e ficou na chuva sem ter para onde ir. Agora ela era Sarah Brooks, sócia da Mitchell Technologies, mãe adotiva de Emily, parceira de vida de Rowan. Mas mais que isso, ela era alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sarah, era a voz de Rowan. Esqueci de dizer. O Marcos da contabilidade quer conversar com você sobre aquele projeto novo. Tudo bem. Vou falar com ele quando chegar. Sarah? Sim? Obrigado. Por ter rasgado aquela carta. Obrigada a você. Por ter me ensinado o que é uma família de verdade. Na empresa, Sarah foi recebida como sempre era, com respeito e carinho. Os funcionários haviam aprendido a confiar nela, a valorizar suas ideias, a vê-la como líder genuína. Bom dia, Sarah, disse a recepcionista. O Sr. Marcos está te esperando. Obrigada, Carol. Sarah subiu para seu escritório. Sim, ela tinha um escritório próprio agora, com vista para a cidade e uma foto de Emily na mesa. O dia passou rapidamente, preenchido com reuniões produtivas, decisões importantes, planos para o futuro. Sarah amava seu trabalho. Amava saber que suas ideias faziam diferença, que sua experiência era valorizada. Às 5 da tarde, ela arrumou suas coisas e se despediu da equipe. Ia buscar Emily na escola e depois as duas voltariam para casa juntas, como faziam todas as tardes.
Como foi a apresentação? Perguntou quando Emily entrou no carro. Ótima. Eu contei sobre nossa família. Sobre como você chegou na chuva e mudou tudo. Todo mundo achou lindo. E como você se sentiu falando sobre isso? Orgulhosa, Emily disse, simplesmente. Orgulhosa da nossa família. Em casa, elas prepararam o jantar juntas. Emily havia se tornado uma ajudante expert na cozinha, conseguindo cortar legumes e temperar a comida sob a supervisão de Sarah. Sarah, Emily disse, mexendo uma panela. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Sarah parou de cortar cebolas e olhou para a menina. Por que pergunta isso? Porque eu quero ter certeza que você é feliz aqui com a gente. Sarah se ajoelhou ao lado de Emily. Emily, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Vocês me deram tudo o que eu sempre quis e nunca soube que podia ter. O que você sempre quis? Uma família, um propósito, um lugar onde eu pertenço de verdade. Emily sorriu. Então você nunca mais vai querer ir embora? Nunca mais. Esta é minha casa para sempre. Rowan chegou pouco depois das 6, como sempre. Encontrou Sarah e Emily na cozinha, conversando e rindo enquanto terminavam de preparar o jantar. Que cheiro bom, disse ele, beijando as duas. Emily fez o molho. Sarah anunciou, orgulhosa. Sozinha? Quase sozinha. A Sarah só me ajudou um pouquinho. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo e nada. Emily contou sobre a escola. Rowan falou dos planos para a nova filial. Sarah mencionou algumas ideias para otimizar ainda mais os processos da empresa. Era uma conversa normal, cotidiana, sem nada extraordinário. E exatamente por isso era perfeita. Depois do jantar, eles foram para a sala. Emily fez lição de casa enquanto Rowan e Sarah conversavam sobre trabalho e vida. Era uma rotina estabelecida, confortável, cheia de pequenos momentos de felicidade. Sarah, Rowan disse, quando Emily subiu para tomar banho, você percebe o que conseguimos construir aqui? Percebo, e ainda me surpreendo todos os dias. Eu também. Às vezes eu olho para a nossa vida e não acredito que é real. É real, Sarah disse, sorrindo. Muito real. E você? Não se arrepende de ter recusado aquela proposta? Nem por um segundo. Rowan, eu passei anos perseguindo sucesso profissional, construindo uma carreira, acumulando conquistas, e no final, perdi tudo e fiquei vazia. Ela olhou ao redor da sala, para as fotos de família, para os desenhos de Emily na geladeira, para a vida que haviam construído juntos. Aqui eu encontrei algo que vale mais que qualquer sucesso profissional. Encontrei amor verdadeiro, propósito real, uma família que me escolheu tanto quanto eu escolhi ela. Rowan sorriu. Somos sortudos, não somos? Muito sortudos. Quando Emily desceu, já de pijama, eles assistiram a um filme juntos no sofá. A menina adormeceu entre os dois, e Rowan a carregou para o quarto. Boa noite, a princesa, ele sussurrou, cobrindo-a com o cobertor. Boa noite, papai. Boa noite, Sarah, ela murmurou, sonolenta. Boa noite, meu amor, Sarah respondeu, beijando sua testa. De volta à sala, Rowan e Sarah ficaram conversando por mais um tempo. Obrigado, ele disse de repente. Por quê? Por ter ficado, por ter escolhido nós, por ter transformado nossa casa em um lar. Obrigada a você, por ter parado naquela noite chuvosa, por ter me dado uma segunda chance na vida. A gente se salvou mutuamente, Rowan disse. É verdade. E agora a gente tem tudo isso. Eles olharam ao redor da sala silenciosa, cheia de vida e amor. Sarah. Sim? Amanhã de manhã você vai fazer café de novo? Sarah riu. Todos os dias, Rowan. Todos os dias da nossa vida. E foi exatamente isso que ela fez. Na manhã seguinte, e na outra, e em todas as manhãs que vieram depois. Café fresco, conversas sinceras, risos compartilhados. A casa respirava vida. A família estava completa. E Sarah Brooks havia encontrado não apenas um recomeço, mas o verdadeiro significado de estar em casa, para sempre. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal,
ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.